Candidato, no Brasil, o número de desempregados chegou a 3 milhões. Na Paraíba, também em alta, o índice hoje é de 187 mil pessoas sem emprego, de acordo com dados do IBGE. Em quais os setores o Estado precisa investir para tentar diminuir o número de desocupados? É importante entender que o Estado, ele, enquanto ente, ele não é gerador de emprego. O Estado, mesmo fazendo concurso público, como nós vamos fazer para 4 mil novos servidores da educação, fazer concurso público para a segurança, chamar os 500 aprovados que desse último concurso agora é de 2018, fazer concurso para a Procuradoria, fazer concurso para a ESA, esse não é o grande gerador de empregos. O que o Estado tem que fazer, na verdade, é dotar o Estado das condições de atração de empresas, que o setor privado é quem gera efetivamente o grande número de empregos. E isso é o que nós estamos fazendo na Paraíba. Quando nós resolvemos toda a questão de logística de transporte, é porque nós queremos que a Paraíba ofereça as condições de competitividade. Quando nós estamos enfrentando a questão da segurança hídrica, é porque nós queremos que a Paraíba se torne competitiva. E isso está sendo reconhecido nacionalmente. O governador Ricardo Coutinho esteve recentemente em São Paulo, recebendo um prêmio em que a Paraíba aponta como o 9º estado do Brasil em competitividade. Primeiro lugar no Nordeste nos últimos 2 anos. E na sua infraestrutura é o segundo do Brasil. É isso que cabe ao poder público, dotar o Estado, primeiro, da estabilidade econômica que precisa e fazer com que, com os investimentos que o Estado tenha, manter um nível de investimento constante para ficar, como nós ficamos nos últimos anos, sempre com a menor taxa de desempregados do Brasil, no Nordeste especificamente. Do Nordeste, a Paraíba tem a menor taxa de desemprego. Isso fruto de políticas públicas implementadas pelo governo, mantendo o nível de investimento em obras e ações e, ao mesmo tempo, permitindo que indústrias sejam instaladas na Paraíba. Reforçando os investimentos nos distritos industriais de Alhandra, aqui de Caporã, fazendo com que o distrito do estado de Campina Grande possa se fortalecer, investindo no polo calçadista lá de Patos, investindo no polo de vestiário lá de Cajazeiras. Vamos transformar Sousa num polo leiteiro. É isso, gerando as condições para gerar emprego, fazendo a economia crescer. De acordo com o Sindicato dos Bancários da Paraíba, 51 agências foram atacadas por bandidos só esse ano. Entre explosões, arrombamentos e assaltos, as quadrilhas apresentam qualificação com o uso da tecnologia, armamento e quantidade de homens. Candidato, na sua opinião, em qual ponto a segurança pública é falha atualmente e o que deve ser feito para reverter essa situação? É importante entender que, principalmente com relação a agências de banco que sofrem esse tipo de ataque, são utilizados, por exemplo, dinamite. Dinamite, quem controla é o Exército. Fazer um monitoramento maior disso é fundamental, porque para o serviço público, que precisa muitas vezes de um explosivo para fazer a explosão de uma rocha para colocar uma rede d'água, de esgoto, de drenagem, é uma dificuldade enorme para que a gente consiga esses explosivos. E claro que para os bandidos eles têm uma facilidade muito grande. Então, isso precisa ser melhor controlado. Essa é uma questão. A segunda questão é que tem que ser exigido, sim, dos bancos que façam investimentos, que existem hoje tecnologias disponíveis para proteção, para evitar esse tipo de ataque. Até porque não seria justo com a população se nós deslocássemos policiais militares para tomar conta de agências bancárias, considerando que os bancos lucram milhões e milhões, bilhões até, nessas suas ações da própria atividade bancária e, no entanto, não se nega a investir na segurança, utilizando tecnologias que já existem, claro. Isso não tira a responsabilidade do governo de se antecipar, como se antecipa muitas vezes, como prende quadrilhas de explosão, que comete, e isso tem feito com que o Estado exerça a sua atividade. Entretanto, a gente tem que entender segurança pública como um sistema. A gente não pode pensar a segurança pública única e exclusivamente de responsabilidade do governo. O governo implementou uma política pública de segurança que tem dado resultados. Entretanto, é importante fazer com que toda a sociedade que gera a violência, que é uma outra coisa que se confunde muito, violência com segurança pública. Violência quem gera é a sociedade, através dos seus atores. Agora mesmo nós vimos aqui, vocês anunciaram aí, uma criança de 10 anos que esfaqueou um padrasto. E como você evitar essa segurança? Isso tem a ver com segurança? Não, isso é violência.
E essa violência está na casa. Nós não vamos ter um policial na casa de cada cidadão paraibano. Nós temos que entender isso. A cultura da violência está muito forte no Brasil e a gente precisa reverter isso. E mantendo políticas públicas de segurança, que aí é a responsabilidade do Estado, para diminuir índices, como nós estamos reduzindo sistematicamente ano a ano. Agora, cabe ao Estado ter a implantação da política, oferecer ao policial a condição de prestar um bom serviço, de se armar, de ter condições de ter uma proteção individual que lhe permita exercer essa atividade. Isso o governo está fazendo. Entretanto, a política, a cultura de violência precisa ser enfrentada por todos os segmentos organizados, igrejas, associações comunitárias. A sociedade organizada como um todo tem que começar a repensar a questão da violência no Brasil. Segundo um levantamento do Censo Escolar, divulgado no ano passado, a Paraíba está em 4º lugar no número de evasão escolar do ensino médio. O número de repetentes também é considerado alto, representando 11% do corpo estudantil desse nível no Brasil. O estudo também mostra o número de migração dos estudantes para o EJA, que é o Programa de Educação para Jovens e Adultos. Na Paraíba, 5% dos alunos já optam por essa opção. Esse é o 3º maior número do país e o maior entre os estados do Nordeste. Candidato, na sua opinião, o que é possível fazer para diminuir a evasão escolar e o que o seu plano de governo privilegia? O ensino de jovens e adultos ou o ensino regular? É importante, primeiramente, entender por que essa migração acontece. Acontece essa migração e esse abandono, muitas vezes porque o jovem atinge uma idade em que ele tem que contribuir, muitas vezes, com o sustento da própria casa, porque a economia desse país quebrou. A partir de 2015, em 2014, nós vivíamos pleno emprego. De 2015 para cá, com o golpe que foi aplicado, nós geramos 14 milhões de desempregados. E isso tem feito com que cada vez mais jovens saiam das escolas e venham participar do mercado de trabalho. Essa é uma questão. A outra questão é que dentro das escolas, com a escola cidadã, em que o aluno chega, e é uma escola de ensino integral, ele chega e ele tem não só o ensino das disciplinas normais, mas ele tem, acima de tudo, um projeto de vida. Tem feito com que cada vez mais alunos permaneçam na escola. Para se ter ideia, na escola tradicional, cerca de 40% apenas dos alunos na condição de fazer Enem o fazem. E na escola integral, esse número vai para 91%. É isso que nós vamos buscar, fazer com que o aluno permaneça mais tempo na escola. Ricardo abriu 100 escolas de tempo integral. Nós vamos abrir, se Deus quiser, e o povo da Paraíba permitir, lá em fevereiro, mais 50 escolas de tempo integral. Isso dá uma chance diferente para o nosso jovem. Eu sou professor e acho que a política de educação é a mais importante das políticas públicas que existem. Nós temos que investir maciçamente para que cada vez mais jovens tenham. Por isso que nós estamos criando e vamos criar no nosso governo o programa Primeira Chance, que é um programa que pega alunos que saem das escolas técnicas, que não existiam praticamente e hoje são 47, que possam ter uma primeira chance no mercado de trabalho, para gerar a primeira experiência, para que daí ele possa se desenvolver. É isso que nós vamos fazer na educação. Candidato, segundo o portal da Transparência, os cofres públicos da Paraíba, eles gastam 18,5 milhões de reais com pensões para ex-governadores, ex-deputados e viúvas. Alguns projetos de lei estão em tramitação e já buscam a dar fim a esse tipo de privilégio. Se eleito, como o seu governo fará isso na prática? O governo tem que cumprir a legislação. O governo tem que cumprir uma legislação. Quem aprova leis é o Poder Legislativo. Nós temos que cumprir a legislação. Se a legislação estabelece, é essa que está aí, nós temos que entender isso. Na democracia funciona dessa forma. Você tem um poder executivo e tem um poder legislativo. E, evidentemente, o poder judiciário. Cabe ao legislativo estabelecer as leis. E cabe ao poder judiciário fazer cumprir as leis. E cabe ao poder executivo cumprir as leis. Eu não vou estabelecer aqui uma discussão sobre mudar leis, até porque essa é uma atribuição do Poder Legislativo. Nós vamos cumprir a legislação. Essa é o que está estabelecido. A área de conservação do Vale dos Dinossauros, no município de Sousa, sertão paraibano, foi inaugurada em 2002. Houve um prazo de 5 anos para a elaboração de um plano de manejo, que não foi realizado até hoje pela SUDEMA. Com isso, obras estariam sendo realizadas no local, financiadas por convênios federais, sem regras estabelecidas. Como seu governo pretende cuidar dos pontos turísticos do Estado e fortalecer o turismo no interior? O turismo teve um olhar diferente
por esse projeto que eu represento hoje enquanto candidato. O turismo na Paraíba era um antes do centro de convenções e é um outro depois do centro de convenções. O turismo daqui de João Pessoa foi um antes da Estação Ciência, outro depois da Estação Ciência e outro depois que a Estação Ciência chegou àquele abandono total que se encontra lá. Nós, toda a vida, tivemos uma visão clara da importância do turismo para a economia do Estado. Investimos desde a época da Prefeitura e que hoje, como eu disse, a Estação Ciência está completamente abandonada, simplesmente se colocou uns tubos lá, impedindo que a população veja o que está acontecendo, mas era bom a população, mesmo sem acesso de veículo, ir a pé para ver o que é que está acontecendo com aquele prédio. Uma verdadeira irresponsabilidade administrativa. Nós investimos muito no turismo. Investimos nos espaços voltados para a cultura. Foi a construção do Teatro Pedra do Reino, foi a reconstrução do Teatro Paulo Pontes, foi a construção do Espaço Maestro Evaristo para a Orquestra Sinfônica, foi a construção do São José lá em Campina, foi o Irax Pires lá em Cajazeiras, dotando o Estado dessa condição para desenvolvimento do turismo. O que nós vamos fazer é interiorizar o turismo. A Paraíba tem vários elementos extremamente importantes, como a Pedra de Ingá, a Pedra da Boca, o Lajeado do Pai Mateus, a Cachoeira do Roncador. Isso são pontos em que nós vamos priorizar. E já estamos priorizando, porque quando você faz uma estrada, como nós fizemos, ligando Bananeiras à região do Rio Grande do Norte, porque nós identificamos que naquela região o turismo era muito forte e as pessoas vinham do Rio Grande do Norte. Nós criamos e praticamente tornamos Bananeiras hoje um polo de recebimento de turistas enorme para toda a região. E veja como lá o Caminhos do Frio estabeleceu um aproveitamento fantástico daquela condição. É dessa forma. Exatamente no Vale dos Dinossauros, lá, que está sendo feito esse trabalho, nós precisamos fortalecer, porque o Vale dos Dinossauros foi descoberto agora, recentemente, e essa condição dessa descoberta agora de fósseis lá no Vale dos Dinossauros coloca o Vale como um dos 5 ou 6 parques mais importantes do mundo, porque está caracterizado a passagem através das pegadas que tem lá, mas além disso a permanência de dinossauros a partir do momento que você descobre fósseis. Isso faz com que, efetivamente, a gente tenha a condição de fazer investimentos. Tive reunião já com um grupo de arqueólogos lá, vindo de São Paulo, e que a gente estabeleceu um prazo. Vamos buscar equacionar essa questão e, acima de tudo, estabelecer as condições de proteção daquelas marcas que tem lá. Isso é fundamental para que a gente possa preservar através de cobertas que nós vamos fazer naquela região e mantenha aquilo o maior tempo possível. Candidato, agora o senhor tem até 1 minuto para deixar uma mensagem para os internautas do Portal T5. Aos amigos que nos assistem nesse momento, eu gostaria de dizer que eu sou representante de um projeto. Da mesma forma que Ricardo conduziu esse projeto até agora e vai conduzir até dezembro, eu espero poder continuar, se o povo da Paraíba assim o desejar, continuar esse projeto por mais 4 anos. Essa nova Paraíba que foi construída das novas obras, dos 2.600 quilômetros de estrada, dos 1.500 quilômetros de adutora, das escolas novas, dos 14 novos hospitais, ela precisa continuar avançando. Nós não podemos permitir que essa Paraíba volte ao atraso ou caia na mão de algum incompetente. Isso é o que nós vamos buscar. Por isso que a continuidade desse projeto é fundamental. Não sei se vocês sabem, mas meu nome é João e meu número é 40. Obrigado.